o vestibular está chegando, então fique ligado no programa para tirar as suas dúvidas e conhecer diferentes cursos da Universidade de Taubaté. Nesse programa, vamos te apresentar o curso de enfermagem. Vamos falar sobre carreiras, mercado de trabalho, estágio e responder as suas dúvidas de hoje. Vamos falar sobre a importância desses profissionais e te apresentar o curso. E os convidados de hoje são a professora Rosimeire Isabel Ramos, o enfermeiro Edmar Mecenas da Silva e as alunas do 4º ano, Daniele Souza e Rosimeire de Oliveira. Sejam bem-vindos ao nosso programa. E no palco do Fica a Dica a gente tem o músico Andy. Seja bem-vindo também. E você pode começar com uma música? Posso sim, vou tocar do John Lennon, Imagine. Essa música fala muito sobre mim, então vamos lá. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell being alone. Above us on the sky. Imagine all the people living for today. You imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion true. Imagine all the people living life in peace too. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Imagine no possession. I wonder if you can. Lonely for me, darling. Brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will live as one. Imagine. Isso aí, valeu. Obrigada. E como todos já sabem, a Patrícia está de olho nas dúvidas dos internautas. Paty, chama o pessoal para participar. Então, quem quiser participar é pelo facebook.com/save.unital. Manda suas perguntas, suas dúvidas e não deixe de participar. Legal. Então, nós vamos começar agora conferindo uma matéria que o nosso repórter fez, que vai nos apresentar o curso de enfermagem, seus estágios, a graduação e vai também falar sobre alguns alunos. Vamos conferir. Manter, promover e restabelecer a saúde das pessoas. Essas são as principais funções de um profissional de enfermagem. E é sobre essa profissão que nós vamos falar no programa de hoje. Vamos lá?
Eu vou conversar agora com a professora Cláudia Aguiar, aqui do Departamento de Enfermagem. Professora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para mim como que acontece a graduação aqui na enfermagem. A partir do ano que vem vai ser semestral. O curso passou a semestralidade e são 4 anos de graduação. Certo. E os estágios aqui para os universitários, a partir de que ano, como que eles acontecem? A partir do primeiro ano, os alunos já em fundamentos de enfermagem já vão para os estágios, tanto em hospitais quanto em saúde pública. E esses estágios têm continuidade no segundo, terceiro e no 4º ano, que é o estágio curricular. E hoje, na enfermagem, a senhora poderia citar uma área que está mais em evidência? Eu acho que são muitas. Algumas que me vêm agora seria a parte de geriatria, porque a população está envelhecendo muito e se fala muito em envelhecimento com qualidade de vida. A enfermagem tem uma responsabilidade muito grande nisso. Então, é uma área que tem crescido bastante. A parte de oncologia. Qual seria o perfil de um universitário que pretende fazer enfermagem? Em primeiro lugar, o essencial é gostar de cuidar. Cuidar de gente, né? De lidar com pessoas. E agora nós vamos conversar com os universitários aqui da enfermagem. E a primeira é a Gisele Rocha, que está no primeiro ano deste curso. Gisele, fala um pouquinho para mim por que você escolheu enfermagem. Bem, porque eu acho que o ato de cuidar é um ato muito importante, né? E para ser enfermeiro você tem que gostar de cuidar. Enfermagem é amar, é cuidar, é se dedicar, né? É colocar o próximo em primeiro lugar, né? Às vezes sofrer junto e não demonstrar que você está sofrendo, né? Você não pode demonstrar, você tem que ser firme, né? Tomar decisões que envolvem a vida do paciente, né? Principalmente na área do cuidar. Ficar atenta nas atitudes que você vai tomar, porque isso pode envolver a saúde, a vida, né? O desenvolvimento, uma evolução clínica. E agora nós vamos conversar com a Valéria de Castro, que ela está no 4º ano, já está de saída. Valéria, conta para mim um pouquinho de início, por que você escolheu enfermagem? Bom, eu escolhi a enfermagem primeiramente por eu ver no dia a dia, né, no ambiente hospitalar, no ambiente mesmo até mesmo de saúde pública, a falta mesmo de conhecimento, de qualificação profissional para prestar esse cuidado. Bom, o que me chamou a atenção é que a enfermagem, que eu pensei que fosse só o ato de cuidar e de fazer manobras técnicas, mas na verdade, pelo que eu percebi, para você ter todo esse embasamento, você precisa, na verdade, de conteúdo teórico. Não é simplesmente ir fazer, né? Tem uma ciência por trás disso. Certo. E você já tem em mente que área seguir? Fala um pouquinho para a gente. Eu quero seguir a área de nefrologia, porque hoje, atualmente, são 92 milhões de pacientes em diálise, pessoas assim que, através de hipertensão arterial, diabetes mellitus, acabam perdendo a função do renal e precisa de profissionais qualificados nessa área. Fala para mim um pouquinho o que é ser enfermeiro, o que é enfermagem. Olha, a enfermagem é a arte e a ciência do cuidar. Então, não é só cuidar, tem toda a ciência, né? Então, tem a questão de você pesquisar, de você correr atrás, saber como que o mundo, a evolução está crescendo, para você procurar saber em que assistência prestar. Então, não é só a arte do cuidar, tem a ciência também junto a isso. Eu peço para você que já passou por esses 4 anos, que dê um conselho para quem pretende fazer esse curso de enfermagem. Primeiramente, olhar para dentro de si e ver se realmente essa é a sua vocação. Que a gente precisa de profissionais da enfermagem realmente que amam o que está fazendo e que gostam de fazendo. Para acabar com esse mito de que na enfermagem só existem meninas, tá aqui, ó, Evandro Foroni, que está no 1º ano de enfermagem. Muita mulher junta, dá bagunça, mas é muito divertido, é muito gratificante e a gente tem que provar que realmente a área está aberta a todo mundo, né? E que não tem preconceito de nada com isso. Realmente queria trabalhar com enfermagem mesmo, pretendo seguir uma área mais de pesquisa, que eu gosto realmente, e estou vendo na enfermagem uma oportunidade de crescimento. E para você, o que é ser enfermeiro? Enfermeiro é cuidar baseado numa ciência, realmente, né? Você tem que ter a técnica, tem que ter o conhecimento, mas você tem que ter a parte humana também, né? Hoje, existem mais de 1.700.000 trabalhadores desta área, entre eles enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Profissionais que muitas vezes chegam a trabalhar em 2 ou mais lugares. São muitas horas de trabalho e poucas de descanso. Todas elas, porém, são compensadas pelo amor e o cuidado com os pacientes.
Agora que a gente já conheceu um pouco sobre o curso, vamos começar o nosso bate-papo. Professora, qual é o maior diferencial do curso da Unital? Na verdade, eu acho que o maior diferencial que a gente tem é que, como uma universidade, o nosso curso não envolve só aprendizado de graduação, né? O aluno tem a oportunidade de realizar pesquisa, né? E também praticar todas as ações ou ajudar no desenvolvimento da saúde da comunidade, no município de Taubaté, no Vale do Paraíba, né? Como universidade que nós somos, nós temos uma formação baseada naquele tripé mesmo, né? Graduação, extensão e também pesquisa. Né? Então esse é um diferencial. E a outra questão é que, como foi visto na própria reportagem aí, que alguns professores ou alunos colocaram, o profissional de enfermagem ele realiza procedimentos, né? Procedimentos esse que visam, na verdade, suprir necessidades que o paciente tenha sido afetado em decorrência de uma doença, né? Para realizar esse procedimento, ele tem que estar qualificado para isso. Então, desde o primeiro ano, o nosso aluno ele já vai a campo de estágio e começa a realizar esses procedimentos técnicos, né? Não somente nos laboratórios. É claro que, como a gente trabalha com o ser humano, né, e isso sempre envolve um risco, primeiro os alunos fazem um período de adaptação, o aprendizado que a gente fala relacionar a teoria à prática dentro dos laboratórios, né? Mas isso é um pequeno embasamento. Assim que ele tem condições, né, para conseguir chegar até a população, a gente já está atuando nos hospitais, nas unidades básicas de saúde. Então isso começa desde o primeiro ano até o último ano que, como a professora Cláudia mencionou, a partir do ano que vem nós somos 4 anos, né, em semestralidade. E como é feito os projetos de extensão do curso de enfermagem? Bom, como profissional inserido, né, na equipe multiprofissional de saúde, a gente tem sempre, né, foi colocado também nessa reportagem, que nós somos um contingente de 1.700.000 trabalhadores no país, né? Na verdade, nós representamos 75% dos profissionais de saúde, né? São todos da categoria de enfermagem, né? Então, existem vários campos para atuar, né? Infelizmente, também as necessidades de saúde da nossa população são muito amplas. Então, desde o primeiro ano, o aluno tem a oportunidade de se inserir em um desses projetos que a gente tem de extensão. Né? O departamento hoje, ele conta, na verdade, com 4 projetos. Né? Existe um projeto que é voltado à questão da saúde infantil e adolescente, que é o que eu coordeno junto com a professora Estela Zoner, né? Um projeto chamado Saúde na Educação, onde a gente atua nessa vertente da saúde materna e infantil. Existe um outro grupo que, infelizmente, né, em decorrência de toda essa violência que a gente está vivenciando no mundo, ele trabalha com a vítima de violência sexual. Né? É o grupo de atendimento à vítima de violência sexual, o GAVS, onde a professora Cláudia, que passou na reportagem, é uma das professoras que atua. Existe um outro núcleo que é chamado Núcleo de Apoio ao Envelhecimento, que pertence a um programa maior, que seria o Programa de Apoio ao Envelhecimento, que a Unital tem há mais de 12 anos. Né? Então, tem cursos para pessoas da terceira idade, tem atendimento de saúde. E existe um outro projeto, que na verdade é um projeto institucional, que é a Unital na Praça, né? Onde nós participamos desde o primeiro, né? E constantemente nós estamos lá, né? Porque a população, na verdade, ela está sempre preocupada muito, né, com os níveis glicêmicos dela, né, e de pressão arterial. Então é outro que a gente, né, vive, pelo menos mensalmente, a gente atua nesse projeto. Né? Então hoje são 4 projetos e que o aluno tem a oportunidade de participar de algum deles desde o primeiro ano de faculdade. Né? Então tá, obrigada. Paty, já tem alguma participação, alguma pergunta? Tem. A Bruna quer saber quais são as grandes áreas da enfermagem. Olha, na verdade, as grandes áreas de enfermagem, ela tem uma questão assim, quase como todo profissional, né? A gente está envolvido na parte de assistência propriamente dita. Então, desde um paciente que, na verdade, a gente trabalha com atenção básica em postos de saúde, até, infelizmente, a área hospitalar, porque muitos de nós adoecem. Né? Tem a questão educacional, né, onde os enfermeiros formam o curso profissionalizante, então técnicos de enfermagem são os enfermeiros que dão aula, né, também na graduação, na pós-graduação. E outra vertente, como todo profissional que tem nível universitário, é a pesquisa. Né? Então, na verdade, as 3 áreas básicas são a assistência, né, que a gente presta a toda a comunidade de uma forma geral, o ensino e a pesquisa. Edmar, conta pra gente, que área você está seguindo?
Estou trabalhando na Fundação Casa, aqui de Taubaté. Mas desde o começo da faculdade, você já tinha uma noção para onde você ia ou não? E eu participei do projeto com a professora Rose e me identifiquei com essa área, infantil e adolescência. E acabei caindo de paraquedas na Fundação Casa. Mas eu sempre me identifiquei nessa área mesmo. Mas assim, a gente aprende de tudo na graduação, então a gente não consegue fechar, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Você vê de tudo, você passa um estágio em todos os setores, tanto na atenção básica quanto no hospital, e depois você vai fechando aquele leque, né? De opções, aí não, realmente eu gosto daquela área. Mas muitas vezes as pessoas chegam de fato a entrar naquela área de situação e quando se depara e vê que realmente não é aquilo. Porque a prática é muito diferente da teoria. E vocês duas? Vocês estão no 4º ano, quase na reta final. Qual área? Se você já tem em mente, tem uma coisa que vocês gostam, mas pode começar com você, Daniel. Na verdade, eu acho que eu quero a parte de enfermagem do trabalho, porque eu faço estágio no SESMO, no Serviço Médico da Unital, e ali eu vejo que o enfermeiro pode sim atuar em outros lugares, a não ser só no hospital. Então é uma área que eu me identifico, uma parte mais gerencial, mais administrativa, e também vou cuidar da saúde do trabalhador. Então é a área que eu estou querendo seguir. Que bom que já tem uma área de vocês. Eu pretendo seguir a área da docência. Né? Eu já sou técnica, trabalho já com assistência, né, que a professora Rose citou, que é assistência hospitalar, e pretendo, no final do curso, já fazer a pós em docência para iniciar aí dando aula para o pessoal do técnico e auxiliares. Então tá certo. Vou conversar um pouquinho com o Andy. A gente estava falando um pouquinho antes sobre o clipe, né, que você tem, que você vai lançar, na verdade. Exatamente, está para sair agora, já está gravado uns 4 meses e na verdade está esperando a parte burocrática ficar pronto, questão de ECAD, de registro de canção, tá tudo encaminhado esperando sair, mas aí novembro, dezembro deve estar saindo, já está na hora, né? E vocês vão lançar esse vídeo onde? No YouTube, no /Dend Music, meu canalzinho lá. Então, isso que eu queria falar também, você também tem um canal no YouTube, né? Tenho. O que acontece nesse canal? Então, lá, na verdade, eu fiz esse canal quando eu acabei a minha última banda. Sabe aquele negócio que você fala, puta, agora eu vou pra frente, vai, coloca todo o seu dinheiro numa banda e fala, putz, agora vai. Aí não rolou. Claro que não rolou, não é assim que funciona, né? E aí eu decidi sair solo, tinha um novo nicho de mercado nascendo aí na gringa, né? Que são os covers no YouTube. E é um negócio bem gravado, assim, dentro de estúdio. Eu tenho estúdio. E eu gravei alguns covers, gravei Avril Lavigne, gravei uma infinidade. Da Avril Lavigne foi o que mais deu, né? Bonitinha, loirinha, pá, chamou mais atenção, né, a música. Tem 8.000 visualizações. Eu tô com o canal há 1 ano, tem 14 vídeos, 2 clipes autorais, 12 músicas cover lá, filmado dentro do meu estúdio e 25.000 acessos, né? Finalmente, estamos indo aí. Legal, então mostra o seu som pro pessoal. Tá, beleza. Então, isso aqui é do clipe que vai sair no final do ano agora, é Aquela Noite o nome. Os pais do meu amigo viajaram, deixaram a casa sozinho, no momento nem pensaram que seu filho poderia ter ideias um pouco indecentes para eles, não perfeitas para nós. Eu sei que tudo nessa noite foi perfeito, nosso plano aconteceu e não teve nenhum defeito, sim. Agora todas as lembranças, momentos bons daquela noite, sem juízo, legalize, passo o som. Eu sei que aquela noite foi perfeita pra nós dois. Eu com você no quarto com segundas intenções, mas você não quis fazer o que eu queria. Agora quem não quer sou eu. Foi mal, foi meu orgulho, mas fica tranquila que hoje à noite tem os pais do meu amigo viajaram, deixaram a casa sozinho, no momento nem pensaram que seu filho poderia ter ideias um pouco indecentes para eles, não perfeitas para nós. Eu sei que tudo nessa noite foi perfeito, nosso plano aconteceu e não teve nenhum defeito, sim. Agora todas as lembranças, momentos bons daquela noite, sem juízo ou legalize, eu passo o som. Eu sei que aquela noite foi perfeita pra nós dois. Eu com você no quarto com segundas intenções, mas você não quis fazer o que eu queria. Agora quem não quer sou eu.
foi mal, foi meu orgulho, mas fica tranquila que hoje à noite tem os pais do meu amigo viajaram, deixaram a casa sozinho, em um momento nem pensaram que seu filho poderia ter ideias um pouco indecentes para eles, muito feitas para nós. Eu sei que tudo nessa noite foi perfeito, nosso plano aconteceu e não teve nenhum defeito, sim. Agora todas as lembranças, momentos bons daquela noite, sempre visual legalize, eu faço o som. Legalize, eu faço o som. É isso aí. Obrigada. Professora, a gente estava falando um pouquinho de estágio, um pouco antes, a gente viu na matéria também, né? Que o aluno já começa a ter contato com a prática desde o primeiro ano. Sim. Por que no curso de enfermagem é assim? Qual a importância do aluno já ter desde o começo a prática? Olha, na verdade, o ser humano é muito complexo, né? Então, para a gente poder cuidar desse ser humano, vocês ouviram tanto essa palavra cuidado, né? É. Cuidar do outro é tão complicado, né? Porque às vezes a gente não cuida de si mesmo, não é? Então, na verdade, quanto mais cedo o aluno entrar em contato com essa outra pessoa, entender quais são as necessidades dela, mas também a dele, né? É melhor, né? Quer dizer, uma adaptação que, de repente, vou chegar lá no último ano e vou descobrir que não era isso, né? Que eu não tinha essa afinidade. Então, assim, e também, sinceramente, eu acho que cuidar do outro é tão complexo que 4 anos é pouco, sabe? Eu estou quase 30 anos na profissão e acho que eu estou sempre tendo necessidade de aprender, né? Esse outro vai modificando, não é verdade? Com certeza. O mundo vai se transformando, a gente vai se adaptando também. Então, e na verdade tem uma questão até em termos de origem da profissão, né? A profissão, ela veio através dessa origem de prestar esse cuidado, quer dizer, a pessoa não tem condições de se alimentar sozinha. Então, eu vou ter que oferecer esse alimento para ela. Qual a melhor forma de oferecer, né? Que tipo de repente, condição física que ela está naquele momento para receber esse alimento? Ela tem condições, por exemplo, uma pessoa em decorrência de um acidente vascular cerebral, né? Que a população conhece como derrame, ela tem condição de repente, engolir esse alimento? Então, o aluno tem que lidar com isso, né? Desde o começo. De repente, eu vou oferecer o alimento, mas ela vai ter dificuldade em engolir. Né? Então, eu tenho que fazer ou estimular isso, mas ela tem o tempo dela. Ela está dentro daquele retomar, né? Reaprender. Né? Então, eu acho que quanto antes o aluno for para o campo, né? Ele se deparar com essa realidade, o que tem, né? De complexidade desse cuidado, dessa área de saúde que é tão ampla, melhor vai ser para ele ter mais segurança para, né? Atuar. Né? Então, assim, desde a origem, desde a primeira escola, lá da década de 20, não existe enfermagem sem ensino prático. Né? E isso não é só no nosso país, isso é no mundo inteiro. Né? Não é uma profissão em que, por mais que, por exemplo, a Dani tenha colocado que uma área possa, de repente, ter uma atuação mais administrativa, que eu não precise saber, né, como que funciona esse procedimento, ou como eu tenho que realizá-lo. Né? Por exemplo, ela também, na saúde do trabalhador, existem vários exames, né, que o trabalhador tem que fazer periodicamente. Então, até para que eu possa coletar esse exame, né, orientá-lo por que vai ser feito esse exame, eu preciso entender desse procedimento. Com certeza. Né? Eu quero saber de vocês duas que já estão, né, mexendo com isso faz 4 anos. Qual a importância que está sendo do estágio? Vocês estão estagiando, né? Mas qual a importância, assim, pessoal? O que vocês acrescentou na vida de vocês? Pode começar para você, Rosemary. Olha, o que acrescentou para mim mesmo, enquanto profissional e aluna, foi exatamente o que a professora falou. Você saber entender o limite do outro, né? Saber trabalhar esse limite do outro, né? Porque muitas vezes para nós é comum estar lá trabalhando, mexendo no paciente, e para ele é uma situação única, né? O paciente está ali, ele é só ele. Um exemplo assim, a gente vai dar um paciente debilitado num derrame cerebral ou num trauma, né? Um acidente de trânsito, você vai dar um banho no leito. Para a gente é comum, a gente aprendeu em boneco, a gente está lá, dá vários banhos no leito. Mas para ele está se expondo ali para a gente, né? Então a gente tem que saber respeitar esse limite e respeitando o limite do outro, a gente aprende também a lidar com o nosso próprio limite. E isso acrescentou muito na minha vida. Legal. Também tem que adquirir a confiança. Confiança. Né?
de confiança de vocês, também para deixar dar banho, né? Também. Conquistar uma certa E a gente, assim, trabalha com muitos idosos, né, que para eles, para se mostrarem muitas vezes para as esposas que já estão lá casados há bastante tempo, já tem uma certa dificuldade. Imagina para a gente, né, relativamente jovem, que nunca viu na vida, né, tá ali numa situação debilitada e ter que se expor dessa maneira. Então, isso acrescentou demais mesmo para saber esse respeito, esse limite, o conhecer o corpo humano e respeitar esse indivíduo que está ali. E para você, Dani? Para mim, eu não fiz técnico, auxiliar, eu entrei direto na faculdade. Então, o estágio desde o primeiro ano foi muito importante. Eu consegui desenvolver a minha pessoa, como abordar a pessoa, chegar, conversar, coisa que era difícil para mim, ter uma comunicação assim. E como a Rose falou, você vai chegar numa pessoa que está ali debilitada, com vergonha, você é estagiária, novinha. Então, principalmente homem, tem a certa vergonha, mas mulher também tem. Então, você tem que saber abordar. Então, desde o primeiro ano a gente vem trabalhando isso. Agora, no quarto ano, a gente está em estágio curricular, então nós ficamos sozinhos no campo, teoricamente. As professoras acompanham de longe, digamos assim, a enfermeira do local que normalmente está ali mais com a gente. Então, você tem uma certa autonomia, você já tem como agir melhor, né, digamos assim. E para mim é muito importante, está sendo muito importante para depois da faculdade, né? Uma experiência adquirida nos 4 anos. Professora, eu quero falar desse lado humanizado que o enfermeiro tem que ter, né? Porque lida com pessoas e muitas vezes pessoas estão precisando de uma ajuda, né? Então, como tem que ser, na verdade, o perfil de um enfermeiro? Eu acho que, na verdade, quando a gente fala assim de humanização na assistência, parece até uma coisa muito estranha, né? Como humanizar pessoas que já são humanos, né? Mas a gente tem uma questão muito importante, que eu acho que eu sempre converso muito isso com os alunos, né? Por todos os fatores socioeconômicos, né? Como qualquer pessoa, a gente tem influências desse contexto que a gente está, do país, né? Então, durante muito tempo, o profissional de saúde, ele foi também aquela pessoa impositiva, né? Ele achava que ele tinha que controlar a saúde do outro. Hoje, o que a gente passa para o aluno é que, na verdade, ninguém é responsável pela saúde do outro, a não ser ele mesmo. Né? Nós estamos ali, ou temos conhecimento, para que a gente possa oferecer informações de como ele possa se cuidar melhor, ou manter a sua saúde, ou promover a sua saúde. Mas nós não estamos ali para colocar a pessoa sentadinha na frente da gente e a gente ficar ditando regras, os 10 mandamentos da vida saudável e ele seguir isso, né? Só que nós passamos por um período, eu acho que, né, como todas as áreas de saúde do nosso país, nós passamos por um período de desenvolvimento até do ensino superior no nosso país na era de um regime militar, né? Então nós éramos formados todos desde a época da educação infantil num regime militar impositivo. Então, a gente tinha sempre essa questão de colocar para o outro, até porque esse regime queria isso, que na verdade ele tinha ficado doente por culpa dele mesmo, né? Ele não fez as coisas corretas e ficou doente, né? Então, foi se distanciando, foi se perdendo esse contato de ser humano para ser humano, né? Então, hoje a gente fala assim, nós temos que humanizar a assistência. Humanizar a assistência é justamente se lembrar sempre que os meus direitos terminam onde começam os seus. Então, prestar informação, assistir o outro, não significa que você vai mandar na vida do outro ou interferir definitivamente nela. Então, essa humanização nada mais é que a gente entender, né, que, apesar de sermos enfermeiros, médicos, dentistas, nutricionistas, fisioterapeutas, somos seres humanos. A mesma dificuldade que, de repente, tem uma pessoa de colocar uma alimentação saudável, diferenciada, nas suas refeições diárias, temos nós, profissionais de saúde, né? Que normalmente também temos um horário complicado, né? Então é até aquela coisa assim, o discurso é muito bom, né? Mas a prática é terrível. Então é até isso, né? A gente começar a entender que se a gente com tanto conhecimento, com tanta informação, de repente não faz correto, como que a gente vai exigir desse outro? Exigir não, né? Eu estou aqui para orientar, para explicar, para poder de alguma forma até estimular, né? Mas isto é ser humano. Agora impor alguma coisa, né? Todo regime de ditadura não tem como ser humano, né? Então eu acho que é bem isso, né? Nós estamos reaprendendo a entender que saúde é uma parceria entre o profissional de saúde e a pessoa.
A gente não vai chegar a um grau de salubridade se uma dessas duas pessoas não estiverem envolvidas nesse mesmo projeto. Né? Certeza. Edmar, eu quero saber de você, qual foi a sua maior dificuldade quando você estava cursando e qual foi a sua maior dificuldade na hora que você entrou no mercado de trabalho? Durante o curso, a dificuldade foi mesmo durante a atuação nos estágios. A teoria realmente foi muito ótima. Só que tem aquele certo preconceito do homem atuar, que nem foi passado no vídeo agora. Estava durante o estágio de saúde da mulher, tinha que fazer exame ginecológico. Tudo bem, a gente fazia no boneco, tudo certinho, a professora estava do nosso lado, porém acho que praticamente todas as mulheres se recusaram. Não, ele não vai nem olhar, porque ele é homem, eu não quero que ele veja. A gente ficava assim, travado. Poxa, eu sou um profissional da saúde, eu não sou um homem, eu sei que eu estou invadindo a privacidade daquela mulher, né? Mas eu estou lá para ajudá-la, não estou ali para simplesmente expor. Isso foi a dificuldade, porque ainda o homem está crescendo agora na enfermagem, mas ainda tem aquela imagem de mulher, enfermagem de mulher. Então, isso engenharia foi... homem. Engenharia homem, sempre tem essa coisa. E depois no mercado de trabalho? A dificuldade... Ainda continua essa, porque Seu espaço. O espaço, porque eu tentei, como eu gosto de criança, então eu gosto de criança em maternidade. Que tem na maternidade? Mulher. Eu mandei currículo para várias unidades de maternidade e falaram, eu preciso de um enfermeiro. Nossa, eu tô aqui então, mas é enfermeira. Mas por quê? Mas é porque é difícil, maternidade, você vai lidar com mulheres que estão gestantes ou puérperas. Você vai ter que ver mama, vai ter que ver útero. Eu falei assim, nossa, mas eu fui muito bem na matéria. Eu fui tão bom aluno nessa parte. Até quem me indicou essa vaga foi uma professora de saúde da mulher. Ela falou assim, ele é muito bom, vocês não estão perdendo um ótimo profissional. Mas já que vocês são quadradas, tudo bem para vocês vão se arrepender muito. Mas é que o mercado ainda tem essa imagem de que enfermeiras, você vê muito em seleções, procura-se de enfermeira. Enfermeira? Mas enfermeiro. Enfermeiro não trabalha? Enfermeiro também é muito bom. Mas a dificuldade foi essa. Sei. Mas assim, de modo geral, a graduação me deu muita base para estar hoje trabalhando e até mesmo em concursos, em provas, em seleções. Isso foi muito bom. Tá bom. Quer? Não, pode falar assim. Tá, obrigada. Paty, a gente tem mais alguma dúvida? Tem. A Fernanda, ela comentou o seguinte, é muito comum ver nos noticiários casos de falhas de alguns enfermeiros. Por que isso ocorre e como pode ser evitado? Bom, na verdade, a primeira diferença que a gente tem que ter, embora assim, nós somos uma categoria, né, que ela está estratificada, quer dizer, ela é dividida, né? Enfermeiro é aquele que faz o ensino de graduação, a faculdade, né? Só que o número de enfermeiros sempre foi insuficiente para assistir toda uma população, não é? Então, na verdade, desde a origem da nossa profissão, nós temos pessoas que têm uma escolaridade diferenciada e que são chamados técnicos e auxiliares, né? Isso nos diferencia porque, por exemplo, o médico, você não tem auxiliar do médico, você não tem o técnico do médico, ele é médico, né? E na enfermagem, a gente tem o enfermeiro, o técnico em enfermagem e o auxiliar. Bom, a primeira questão, né, é esta, né? Então, quando a gente ouve muito no noticiário, o enfermeiro cometeu erro, a enfermeira cometeu erro, normalmente não é o enfermeiro que estava atuando. A gente começa a escutar um pouquinho mais da reportagem, a técnica de enfermagem, a auxiliar de enfermagem, né? Bom, aí tem duas situações que eu gostaria de ponderar. Primeiro, um país que não tem uma boa educação na sua formação, infelizmente vai ter dificuldade de formar profissionais, seja na área que for, na área que escolher, né? Então, nós não temos um problema de ter profissionais, às vezes, de uma capacidade regular ou ruim até, só na enfermagem. Infelizmente, a gente tem em todas as áreas. Só que a repercussão é o ser humano, né? Então, isso acaba sendo mais difícil ainda de a gente ponderar, né? Segundo, que a gente tem essas questões mesmo que, além da educação, infelizmente, não ter, ela evoluiu em termos de quantidade, a maior parte da população tem acesso à educação, mas isso não veio junto com qualidade de educação, a gente tem uma questão importante que são essas escolas que foram abertas e que muitas vezes não têm a parte prática.
né? E é isso que a gente coloca muito para os alunos. Nós temos o próprio Ministério da Educação, né, que está aí para fiscalizar os cursos, mas a gente percebe que existem uma série de brechas na legislação que possibilitam, de repente, que uma escola faça o seu estágio desde o primeiro ano e outra faça 6 meses no último ano, né? Então, dizer que, aí não é uma questão institucional, nada em termos éticos, né? Dizer que um profissional que teve 4 anos para se preparar vai ser o mesmo que teve 6 meses é inviável, né? É absurdo a gente falar que isso aconteceu, né? A outra coisa que para mim é muito importante, principalmente acompanhando o estágio curricular dos últimos anos, né? É o seguinte, a escola se prepara com laboratórios, mas o nosso campo de atuação são os serviços de saúde. Se os serviços de saúde não são bons, não tem como a gente ter uma prática boa, não é? Então, se eu tenho um serviço de saúde que de repente não tem boas condições de funcionamento, como que esse aluno pode ser qualificado de uma forma, vamos dizer, eficiente? O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente tem uma unidade básica de saúde onde a gente não tem nem o material para fazer um curativo, não é? A escola leva o material para o aluno fazer, porque senão ele não consegue realizar o procedimento. Então, sabe, na verdade, existe uma série de coisas, né, que estão interligadas, que na verdade precisam ser muito bem articuladas e trabalhadas para a gente melhorar a qualidade desse produto final, que é esse enfermeiro ou técnico que seja, ou auxiliar. Né? Porque como a gente está dizendo que a prática é tão importante, não adianta ele ter um ensino teórico maravilhoso na escola, com mestres e doutores, e depois chegar lá, encontrar um pronto-socorro superlotado, onde a gente não tem condições de dar o mínimo de cuidado, né, humanizado para essa população que está sendo assistida. Com certeza. Obrigada pela resposta. E, Andy, agora é a sua vez. Eu de novo? Você estava falando sobre o cover da Avril Lavigne, né? Isso. Você pode cantar esse cover pra gente? Na verdade era ele agora mesmo, deu sorte. Então, vamos lá. I can be tough, I can be strong, but with you, it's not like that at all. There's a girl who gives a shit behind this wall. You just walk through it, and I remember all those crazy things you said. You left me
obrigada. Paty, a gente tem mais alguma dúvida, alguma participação? A última pergunta. A Júlia quer saber o seguinte: com o aumento da expectativa de vida e o crescimento das classes médias, estão surgindo cada vez mais hospitais, que têm aumentado muito a procura por enfermeiros. Hoje em dia, pode-se dizer que faltam enfermeiros especializados? E aí, professora? Olha, dizer que assim, falta enfermeiro, todos os profissionais de saúde faltam. Vocês já devem ter ouvido falar várias vezes que faltam médicos também no país. Com certeza. Né? Então, todos os profissionais da área de saúde, de uma forma geral, eles não são suficientes, né, para, vamos dizer, atender a população que a gente tem no país. Nós temos um problema muito grande, que nós somos um país que, na verdade, é como se fosse um continente, né? Então, nós temos, as regiões são afastadas e a gente tem uma concentração muito grande de profissionais de saúde na região sul e sudeste. Na região norte, por exemplo, é difícil desses profissionais irem para lá. Muitas vezes, as pessoas acham que esse profissional não se direciona para esses lugares por questões salariais. Não é verdade, né? Normalmente, essas regiões estão pagando bem. O grande problema é que a gente não tem recurso para trabalhar, né? Então, você, por exemplo, ganha um bom salário, mas você não tem uma infraestrutura, por exemplo, de uma maternidade, né? As pessoas ainda nascem em casa, né? Então, a gente tem essa dificuldade. Agora, eu acho que tem uma colocação que foi feita nessa pergunta aí, que eu discordo um pouco, né? Foi colocado que a expectativa de vida tem aumentado e, por isso, consequentemente, existe a necessidade de mais hospitais. Pelo contrário, né? A expectativa de vida melhorou, significa que o nível de saúde melhorou. As pessoas não precisam ser hospitalizadas. As pessoas podem manter ou controlar a sua saúde em unidades básicas de saúde. Tanto é que hoje eu acho que o grande ponto, né, de atuação de todos os profissionais de saúde é o que a gente chama da estratégia da saúde da família, ou programa Saúde da Família. A intenção de hospital realmente é para aquela pessoa que não tem condições de ser assistida em casa, né? Então, melhorar a expectativa de vida não significa que a gente tem que aumentar o número de leitos hospitalares. Pelo contrário, as pessoas estão mais saudáveis, por isso que estão durando mais. Eu acho que eu entendi a pergunta de outra forma. Vou tentar passar para você, porque talvez foi o que ela passou. Ela quer dizer assim, tipo, a expectativa aumentou com o aumento as pessoas começaram a ficar com maior condição financeira, classe média, e começou a aumentar. Começou a surgir novos hospitais particulares. Com esses novos hospitais surgindo, surgiu necessidade de profissionais para ter os hospitais. Então, eu acho que é nesse ponto que ela quis chegar. Você entendeu isso também, Paty? Na verdade, toda vez que a gente tem... Nós temos um sistema de saúde que ele tem 22 anos, né? 24 anos. O SUS foi em 88 que ele foi implantado. Então, com 22 anos de idade, ele está começando a maioridade ainda, né? Todos os profissionais, na verdade, todas as profissões, elas precisam se qualificar, né? Eu também estou aqui, já estou há 30 anos na profissão, eu também tive que fazer especialização, mestrado, estou tentando fazer o meu doutorado, né? Concluir. Então, não existe profissional, seja onde ele escolha fazer, né, a sua vida profissional, que não vai precisar estar sempre muito bem qualificado, né? Agora, existem demandas diferenciadas, né? Então, não é porque a população tem maior poder aquisitivo que vai surgir mais hospitais ou... Não, são situações diferentes. Por exemplo, o que a gente estava comentando aqui agora, né, no intervalo aqui, é até uma questão assim. Por exemplo, no caso do Edmar, ele falou assim que ele está trabalhando na Fundação Casa, né? A Fundação Casa, na verdade, atende adolescentes que estão em regime de prisão, né? Na verdade, eles estão ali para serem ressocializados, né? Infelizmente, a gente precisa ter uma instituição dessa, né? Então, era uma instituição que ele estava colocando para mim assim, é um mercado novo, os enfermeiros não trabalhavam lá, a escola mesmo não tinha essa vertente de preparo para esse enfermeiro que vai trabalhar lá, né? Eu falei para ele, então, mas na época da Fundação do Bem-Estar do Menor, que era a FEBEM, esses locais não eram para estar lá para ressocializar ninguém, era para guardar mesmo quem estava fora dos padrões de normalidade, né? Assim como as creches também, não eram para prestar cuidados, era para guardar a criança enquanto a mãe trabalhasse, né? Então, a sociedade vem se modificando e as necessidades são outras.
E aí, claro que qualquer profissional, seja enfermeiro, seja um jornalista, né, seja um dentista, um professor, ele tem que estar antenado para isso, né? Qual é a realidade que eu tenho agora, qual é a demanda e eu tenho que me preparar para essa demanda. Né? Com essa globalização, o que servia 5 anos atrás não serve mais agora. Então eu vou em busca desse outro conhecimento que eu não tenho ainda. Então tá. Edmaia, eu quero saber de você, agora para finalizar, qual é o maior prazer de ser enfermeiro? O prazer de ser enfermeiro é poder colocar em prática tudo que a gente aprende em 4 anos. A gente aprende muita coisa, mas a gente só consegue ver que a gente compreendeu aquilo durante a atuação. O estágio é muito bom. Só que a gente está sempre com o professor atrás da gente, cheirando nosso cangote, quando está errado, puxando nossa orelha, papagaio de pirata, arrumando ali nossa curativa, falando, põe mais soro ali, faz isso. E quando você está lá fora, assim, enfermeiro, aí, o que você quer fazer? Você fala, nossa, sou chefe, eu. O que eu faço? Chefe, o que eu faço? Eu tenho 23 anos, a minha equipe são 2 auxiliares, tenho o dobro da minha idade. Fala, chefe, o que eu faço? Então. Não dá para ligar para a professora Rose. Não tem professora Rose agora. Não tem professora Vitrine, não tem ninguém. Porque eu falo, peraí, eu sei. Agora eu sou Daí chefe. eu dou um tempinho, penso e percebo. Não, eu sei isso. Lógico que eu sei. Lógico, tem situações que eu fico apertado, eu chego em casa e ligo para a Rose. Falo, Rose, o que eu faço? Ela, não se preocupa, filho, você sabe. Nossa, realmente, eu sei. Tem materiais, tem todos os materiais da faculdade guardados até hoje, separado por ano. Mas tem insegurança, que chega na certa hora, chega lá, me depara com uma situação que, nossa, que exame é esse, que eu nem sei o que é isso. Mas realmente, tem coisa que a gente não consegue aprender na graduação. Mas a gente falou, né? A gente está sempre, assim, como eu trabalho na fundação, eu tenho que articular sempre com a rede municipal de saúde. Então, lá não tem médico, tem um médico só que vai só um dia, mas eu tenho que levar o adolescente para atendimento fora. Então eu tenho que levá-lo, eu tenho que saber em qual especialidade levar, qual exame fazer, qual preparo eu tenho que ter. Eu tenho que articular muito bem, sem contar a parte administrativa, porque a gente vê administração na faculdade, porém ela acaba não sendo tão prática. Então lá, que você é enfermeiro, você tem que pegar e você tem que ligar, olha, eu sou enfermeiro daqui, essa unidade, eu preciso disso. E como eu trabalho com por ser Fundação Casa, mas ainda atenção básica, não tem nada que possa ser feito lá, é só promoção de saúde e assistência de saúde. Então, o bom de ser enfermeiro é que você aprende muita coisa, só que você tem que ainda buscar muitas coisas, porque o mundo muda, tudo muda. E os campos mudam. Hoje tem inúmeros campos, amanhã vão ter mais outros inúmeros campos, porque a sociedade vai envelhecendo, vai pesquisando-se muito, vai criando novas técnicas, novos procedimentos e vai tudo se atualizando. E isso é bom porque a enfermagem não é só, cuidar é realmente a base de tudo, mas o cuidar sem o científico não leva a nada, porque antigamente falaram que tinham que limpar a cama de um jeito, mas por quê? Tem um porquê. Daí faz inúmeros estudos e percebe que, nossa, realmente tem um porquê, porque aquela região é mais contaminada que a outra e por aí vai. Isso é bonito de se ver, porque eu estou lá numa situação, não sei, eu boto na internet, baixo vários artigos científicos e falo, nossa, é isso que eu estou vendo. Agora eu vou tomar tal conduta e sabendo que eu sei que aquilo é verdade, porque eu tenho base científica para me dizer aquilo. Tá certo. E também tenho companhia de professor. Obrigada. Agora eu quero falar com vocês duas. O que vocês queriam deixar para as pessoas que estão assistindo agora, que estão pensando em fazer enfermagem? Começa com vocês. Olha só, a gente escuta muito, para ser enfermeiro tem que ser frio, né? Não pode botar coração no meio. Não, pelo contrário. A gente tem sim, porque a gente, como nós já falamos aqui, né, de muita humanização, a gente tem que ser humano, a gente tem que sim trabalhar o nosso coração primeiro para depois trabalhar o coração do próximo. Porque se você for simplesmente fazer um curativo, uma ferida aberta, e vai lá e bota a espátula e joga soro de qualquer jeito, o paciente pode estar sentindo dor. Muitas vezes o paciente está lá num sistema de comatoso, mas ele é um ser humano que está ali. Então, tirar esse mito de que para ser enfermeiro tem que ser frio, agir só com a prática ou só com a teoria. Não, o enfermeiro ele tem que ter, acima de tudo, o coração. Exatamente para poder cuidar bem, para prestar esse cuidado bem. Então tá certo. Para quem
quer, né, fazer enfermagem. Então, eu acho que, como a Valéria tinha falado no vídeo, você tem que ver se você tem vocação. Às vezes a gente acha que a gente tem, mas daí no decorrer do curso você vai vendo se realmente eu tenho ou não, já tem aquele feelingzinho. E para quem fizer o vestibular, passar, eu gostaria de deixar a dica, né, que aproveite muito a graduação, aproveitar muito essa parte de pesquisa, de extensão, que eu não pude, na verdade, eu fazia outras atividades e tal, não consegui aproveitar muito, mais do terceiro para o quarto ano que eu consegui aproveitar mais. Mas se eu pudesse voltar, desde o primeiro ano eu teria feito vários artigos, entrado em outros projetos, vi várias coisas assim. Então, acho que para quando a pessoa começar, já procurar essa área. Eu sei que a gente não tem maturidade suficiente para pensar nisso. Só agora que eu vi como fez um pouco de falta. Mas daí eu deixo essa dica, o pessoal já procurar essa área também. Então tá certo. E você, professora, você quer deixar um recado final, uma última mensagem para quem está assistindo? Bom, na verdade, falar para as pessoas irem fazer, né? Eu sou uma pessoa satisfeita com aquilo que eu decidi fazer na minha vida, né? Eu acho que, assim, muitos de nós, a gente já tem alguma, como a Dani falou, de vocação ou talvez aptidão. Eu já era daquela da família que cuidava dos outros, né? Quando eu juntava aqueles primaiados todos, quem era responsável de cuidar daquela galera era eu, né? Então, eu acho que tem muito essa questão da aptidão e acho que tem uma questão importante também, né? Quando a Rose falou assim, a gente tem que ter amor em qualquer coisa que a gente faça, né? Então, como foi perguntado aí, quais são as áreas de atuação, né? É a assistência, é a pesquisa, é o ensino. Eu fui essencialmente da assistência e gostava do que fazia, né? Quando eu não sabia, eu ia atrás, porque quando a gente é apaixonado por aquilo que a gente faz, a gente vai atrás de conhecimento, vai atrás de quem pode nos ajudar, né? Quando eu resolvi, ainda jovem, entrar aqui na universidade para ensinar, também eu vim, né, com aquela coisa, aquela determinação de fazer bem feito, né? E sei que a gente deixa a desejar como ser humano que é, muitas vezes a gente falha, né? Mas quando a gente vê uma moçada que entrou há 3, 4 anos, né, atrás aí, e que tinha uma relação assim, professor, aquela coisa que está lá longe, né? E a gente não chega perto. E hoje no 4º ano, né, a gente tem uma relação de amizade, né, de envolvimento, de trabalho conjunto, tudo. Eu acho que eu também, mais uma vez, escolhi o que era certo para a minha vida, né? Me sinto feliz. Trabalho bastante, né? Não vou dizer que não trabalho, não. Trabalho muito, mas quando a gente faz aquilo que a gente gosta, o trabalho não é trabalho, né? É, na verdade, só uma tarefa a executar. Tá? Então, eu acho que, basicamente, né, eu acho que a gente tem que encontrar aquilo que realmente faça o coração da gente palpitar sempre que a gente está começando, né? E lidar com a outra pessoa é sempre isso. Seja ele um paciente acamado, seja uma criança, eu que sou da área da saúde da criança, né, sentar no chão, conversar com a criançada, brincar, ensinar o que é uma vacina, a importância de uma vacina, isso para mim, né, tem aluno que olha e fala, meu Deus, quem será essa daí que chegou agora, né? Quer dizer, é outra pessoa, porque eu estou lidando com crianças e não estou lidando com jovens nem com adultos, né? Mas eu acho que a gente tem que entender que a gente, como ser humano, tem várias facetas, né? Competências ou habilidades, a gente tem a vida inteira para desenvolver, graças a Deus, se estamos durando 80 anos, temos 80 anos para melhorar, né? Então, eu acho que é bem por aí, sabe? Tentar fazer uma escolha muito mais, talvez, com o coração e a aptidão, né? Que a aptidão você também leva em consideração a mente, do que pensar somente por uma questão financeira ou mercado de trabalho, porque isso daí oscila tanto, né? Então, eu acho que é o que eu falo sempre para eles, né? Em toda profissão, tem quem ganha muito mal e tem quem ganha muito bem, não é? Então, a diferença desse ganhar bem e ganhar mal é a gente que faz. Né? Se a gente for um profissional comprometido e que faça bem, que goste de fazer e esteja sempre evoluindo, a gente consegue ganhar bem e esse bem também, né? Depende do que a gente quer construir para a vida da gente. Tá? Então, eu acho que é mais centrar nisso daqui mesmo, né? Entender que vai cuidar de uma outra pessoa, né? Significa, sim, primeiro tentar se entender, né? Bastante ou constantemente para tentar entender esse outro também. Né? Pensar que quando eu vou chegar e prestar um cuidado para você, eu estou lidando com uma coisa muito pessoal que é o seu corpo, né? E não só tem um corpo físico, né? A gente tem um corpo espiritual, a gente tem um corpo emocional,
né? Então o enfermeiro, ele não tem que prestar assistência só ao físico, né? É isso que diferencia, né, um profissional, um enfermeiro de outros profissionais da área de saúde. Para nós não tem só um dente, né? Tem um dente, mas que também tem uma dorzinha lá no fundo. Por causa dessa dorzinha eu vou mal na prova, né? Eu estou mal-humorado, eu não lido bem com a minha família, não é isso? Então acho que é bem por aí. O enfermeiro sempre vê a condição física, mas como que vai ficar a questão psicológica, emocional e espiritual, né? Que eu acho que a gente precisa encontrar esse eixo de novo, né, de equilíbrio entre o físico, emocional e espiritual. Aí a gente vai ser saudável mesmo. Então, tá bom? Obrigada. Gente, o Fica a Dica está acabando. Obrigada pela companhia de todo mundo. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada pela presença do músico. Obrigada por você que está assistindo a gente. E se você quiser assistir os outros programas que a gente já fez, entre no youtube.com/TV Unital e confira todas as edições do Fica a Dica. Eu te espero no próximo programa. E, Paty, qual vai ser o tema? Vai ser arquitetura e o programa vai ser no dia 23. Combinado. Estamos com vocês. Temos um encontro. Você termina com uma música, por favor? Rola um som, então? Com certeza. Então vou tocar o primeiro single que eu lancei, clipe, O Fim é Só Mesmo o Começo. Quem quiser procurar alguma coisa no YouTube, é só digitar Endi, vai aparecer lá, ENDI. Vai aparecer vários vídeos, Maroon 5 e vídeos autorais e etc. Então vamos lá que eu já falei demais. Bora. Não sei mais o que dizer. Não há mais palavras que façam sentido. Não sei mais o que fazer. Eu nem sei porquê eu perdi você. Eu nunca errei, você eu já nem sei. Se lembrar do passado, já estava tudo errado. Não foi o que eu quis, mas agora estou feliz. Sem você. Passei por você, mas fingi não te ver. Eu nem sei porquê, só quero te esquecer. E mesmo com a dor